A gente às vezes sai do fellow ali naquela fissura de querer operar e tudo mais e tal, e acaba que a gente às vezes indica cirurgias um pouco mais antes do que precisa ser realizado. Às vezes o paciente tem uma catarata incipiente, uma N1, alguma coisa, o pessoal já vê um pouquinho de catarata, o paciente às vezes nem queixa tem, já tá querendo operar, aí você já escuta, fulano de tal só quer operar. Várias vezes eu chego e ali eu vejo uma catarata incipiente, uma N1, eu falo pro paciente, cara, tem uma cataratinha pequenininha, tudo, mas aumentar um pouquinho mais, eu converso contigo pra gente operar, você ganha o paciente bem, e aquele paciente ele não vai mais pra outra pessoa. Você sabe que ali você foi sincero, viu que não precisava realizar aquela cirurgia no momento, ele vai voltar pra ti sempre até o momento de operar, entendeu? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Office Lessons. O nosso objetivo aqui é trazer pessoas que trazem conhecimentos para a gente, pode compartilhar informações importantes para a nossa rotina, para a nossa carreira da oftalmologia. E o nosso objetivo nesse podcast hoje é falar sobre cirurgia de catarata em si. Então, a abordagem desse podcast vai ser relacionado à cirurgia, a como você... o nosso convidado vai falar como ele faz a cirurgia, desde o pré, o intraoperatório e o pós-operatório. Então, a gente vai abordar esse tema, porque acredito que seja de interesse da maioria das pessoas, residentes que estão começando a operar durante a residência, do fellow que está começando a operar seus primeiros casos complicados, seja casos normais na sua rotina, e até dos oftalmologistas que estão já no mercado e começam a fazer cirurgia de catarata e querem ouvir a experiência de outra pessoa para poder tomar como exemplo, então saber o que a outra pessoa faz, sempre é muito relevante esse tipo de informação. Então, queria apresentar Ângelo De Francesco. Bem-vindo, Ângelo. E aí, Vitor, como é que tá? Tranquilo? A gente sempre tem esse objetivo de trazer essas pessoas que nos ilustram. E Ângelo, como a gente já sabe, o Ângelo é a nossa referência em cirurgia, é a minha referência em cirurgia, em atuação na retina cirúrgica e na catarata. Então, hoje a gente vai fazer aqui de você uma pessoa de extrair um pouco dessas informações de cirurgia de catarata. Vamos lá. Então, Ângelo, como vocês já sabem, o podcast que a gente gravou anteriormente, por sinal, se vocês não viram, vejam no YouTube, está aqui um podcast tudo sobre o Ângelo, a gente conversou, teve um bate-papo bem legal sobre a trajetória do Ângelo na residência e no fellow. E de forma assim, mais objetiva, eu queria começar, Ângelo, falando sobre como é seu dia a dia na consulta e como você faz o seu pré-operatório em relação a como você direcionar os seus pacientes que ele precisa fazer uma cirurgia de catarata. Então, Vitor, a primeira coisa que eu preciso falar, cara, é o seguinte. A gente sabe que hoje em dia a cirurgia de catarata é uma cirurgia personalizada, ok? Além disso, o médico vai personalizar também a sua parte cirúrgica e seu atendimento. Então, cada um vai ter sua forma de como vai abordar ali o pré-operatório, o intraoperatório, o pós-operatório. Então, assim, não tem ali o certo e o errado, claro, né? Mas cada um vai achar um pouco a forma de como atuar. O que é que eu gosto de fazer? Né? No pré-operatório, eu acho que o mais interessante hoje em dia é você ter aquele share time, que é o tempo que você passa com o paciente, sentado ali na cadeira, para conversar sobre, tirar suas dúvidas do que é em relação à parte da catarata, porque muita gente não sabe o que é a catarata. Então, falar ali que qualquer opacificação do cristalino já se torna uma catarata, né? Como é que vai ser a parte da cirurgia? Eu sempre gosto de elucidar, tem alguns vídeos no meu consultório que eu sempre mostro mais ou menos ali, numa animação, como é que é a cirurgia de catarata, quando a gente abre ali, a gente vai abrir aqui o saquinho para tirar a catarata, depois vamos colocar uma lente, tem uma lentezinha ali de tamanho um pouco maior para ilustrar para o paciente como é que é a lente, né? E conversar com o paciente em relação às lentes, né, intraoculares. Hoje em dia a gente tem uma gama de lentes intraoculares aí para oferecer para o paciente. Então, assim, é legal a gente perguntar qual é a função, né, o cargo do paciente, trabalha, ou estuda, ou está aposentado, né? São trabalhos às vezes um pouco mais detalhistas, já tem ali um arquiteto, um engenheiro, um design, né? Ou não,
né? Ou faz uma função mais para longe, uma função mais intermediária, ou utiliza mais uma visão de perto. Então, hoje em dia, você tem que ter essa conversa com o paciente para você conseguir, porque hoje você tem tanta opção de lente que você tem que restringir conversando ali com o paciente para você dar 2, 3 opções e chegar para o paciente, ó, as minhas opções que eu escolhi para você, opção 1, opção 2, opção 3, e explicar por que cada um. E aí vai o paciente, claro que você vai dar as melhores opções e ele vai encaixar no orçamento dele o que é que ele acha que é melhor para ele. E então, no seu dia a dia, existe algum tipo de fluxo de clínica ou do consultório de você atender os pacientes com catarata? Ou isso são pacientes que você atende no seu consultório geral, vamos dizer assim, e os que têm catarata você tria? Ou existe um momento de pré-operatório exclusivo? Como é que é essa divisão de pacientes dentro da sua rotina? Eu tenho os dois fluxos, na verdade, né? Então eu tenho aqueles meus pacientes que já são pacientes meio que já vêm acompanhando, né? Que às vezes são pacientes só de refração, ou então pacientes que têm algum outro tipo de alteração ali ocular e que vem acompanhando e vendo a evolução da catarata até o momento que eu acho legal e interessante a gente fazer a cirurgia de catarata. Mas também tem outros pacientes que a gente também tem ambulatórios que já são para pacientes que procuram por mim para a execução de cirurgia de catarata. Então ali ele já vai marcar ali no meu ambulatório de catarata. Eu já sei que aquele paciente é o paciente que está vindo para mim para a cirurgia de catarata, né? Então acaba que é algo mais rápido. Ele já às vezes já foi diagnosticado, ou então passou por alguém, quer pegar uma segunda opinião, ou então às vezes não gostou do primeiro atendimento de outra pessoa e acaba vindo ali para pegar outra opinião e ver se encaixa muito ali. Porque assim, a gente sabe que isso é afinidade, né, cara? Você cria uma afinidade ali com o paciente e o paciente com o médico, né? Então, você tá colocando a visão na mão do médico. Então, você tem que ter uma afinidade, uma confiança, alguma coisa, né? Para você conseguir dar esse próximo passo e executar a cirurgia. Exatamente. Isso, inclusive, é uma das ferramentas de conversão, né? De cirúrgica ou de indicação de cirurgia. Então, é o quanto o paciente confia na sua conduta, né? Então, isso acredito que seja uma estratégia muito boa desse pré-operatório, né? De você conquistar o paciente, de você dizer que você está ali para ele e que ele pode confiar em você. Então, isso existe em várias formas, seja você ter um atendimento mais vamos dizer assim, olho no olho, né? De você acolher as queixas, às vezes até outras queixas que não sejam relacionadas a próprio procedimento cirúrgico. Enfim, acredito que isso realmente é um ponto muito relevante. É legal falar também, tipo assim, a gente acaba que nossa rotina, correria, tudo, mas na hora que a gente entra no consultório, a gente tem que sentar ali e tem que escutar a queixa do paciente, entendeu? Então a gente assim, eu já sei que é catarata, mas tem que escutar a queixa do paciente, é ali que tu vai saber aonde que tu vai focar na tua cirurgia. Doutor, eu tenho uma queixa mais aqui quando eu estou fazendo essa função, então eu tenho uma queixa mais quando eu estou fazendo a outra função. Então assim, você escutando o paciente ele gosta muito disso. Eu vejo porque assim, alguns feedbacks que eu tenho, né, o médico escuta a nossa queixa, né, então assim, isso é legal. Escutar a queixa é uma coisa interessante pra gente dar o próximo passo aí, é interessante. E então, como é que você faz no pré-operatório? Você vê aquele paciente com catarata, você já indica os exames, faz o pré-operatório, que tipo de pré-operatório que você faz? É Pentacam, a biometria, logicamente, ou só topografia, não avalia, tipo, qual é a sua abordagem em relação à cirurgia em geral? Sempre pediu o Pentacam para avaliar a aberração, astigmatismo corneano, essas coisas? Sim. Então, assim, né, o que eu falo em relação à parte de indicações cirúrgicas, assim, a gente às vezes sai, só antes de entrar nessa parte dos exames, a gente às vezes sai do fellow ali naquela fissura de querer operar e tudo mais e tal, e acaba que a gente às vezes indica cirurgias um pouco mais antes do que precisa ser realizado. Às vezes o paciente tem uma catarata incipiente, uma N1, alguma coisa, o pessoal já vê um pouquinho de catarata, o paciente às vezes nem queixa tem, já está querendo operar. Aí você já escuta, fulano de tal só quer operar. Então assim, né, não precisa você se agoniar com isso. Os pacientes, vai aparecer a cirurgia de catarata para você. Então assim, várias vezes eu chego e ali eu vejo uma catarata incipiente, uma N1, eu falo pro paciente, cara, tem uma cataratinha pequenininha e tudo, mas
aumentar um pouquinho mais, eu converso contigo pra gente operar, você ganha o paciente bem, e aquele paciente ele não vai mais pra outra pessoa. Você sabe que ali você foi sincero, viu que não precisava realizar aquela cirurgia no momento, ele vai voltar pra ti sempre até o momento de operar, entendeu? Isso é fato. Como é que eu faço meu pré-operatório, né? Então assim, sempre uma boa avaliação da córnea, uma boa biomicroscopia, ver como é que tá ali, blefarite, mebomite, essas coisas, já faz, eu sempre gosto às vezes de já fazer um tratamento ali, né, com um shampoozinho para fazer a higiene ali ocular. Eu sempre gosto de fazer uma hidratação um pouco maior quando eu indico uma lente premium, puxando para um trifocal ou puxando para um foco estendido. Eu sempre gosto do pré-operatório, o paciente já começar com uma boa lubrificação do olho, ou se aquele paciente eu já notar que não tem uma boa lubrificação ali, né, na avaliação da biomicroscopia, talvez eu já não pense em indicar uma trifocal, certo? Para esse paciente. Outro exame que eu gosto sempre de fazer, se eu vejo que aquele paciente tem um astigmatismo um pouco mais elevado, que eu vou precisar às vezes já corrigir ali, eu sempre vou na topografia e no Petacam para a gente ver ali as aberrações, né, e tudo, para a gente dar uma avaliada se aquele paciente se encaixa ali no paciente para a gente fazer uma correção do astigmatismo com a lente tórica ou não. E biomicroscopia, a biometria, né? A biometria a gente sempre faz ali. Hoje em dia, praticamente 99% das biometrias a gente faz óptica, mas ainda tem que ter a biometria ultrassônica, porque em alguns casos, principalmente cataratas hipermaduras e tudo mais, alguns biômetros ópticos ainda não faz leitura, né? Então aí a gente acaba puxando ali para o biômetro ultrassônico. Microscopia especular, fazer uma avaliação das células, como é que tá, né? Se o paciente às vezes tem uma gutata, alguma coisa que já vai justificar ali um olho um pouco mais seco, alguma coisa assim, ou um paciente com a contagem endotelial mais baixa, a gente precisa se programar ali e usar às vezes um viscoelástico de um pouco maior peso molecular, alguma coisa assim, para a gente evitar uma complicação aí futura. Entendi. Então, a gente percebeu que o pré-operatório é bem personalizado, né? Depende muito do tipo de paciente. Só mais uma coisa, o mapeamento de retina. O retinólogo esquecendo do mapeamento de retina não dá, né, cara? Então, assim, o mapeamento de retina detalhado. Se eu vejo que tem alguma alteração ali macular, alguma coisa, sempre eu registro ali com OCT, já vejo algumas restrições de lentes também nisso aí, então um mapeamento de retina detalhado é essencial. Olha aqui para mim rapidinho, além da oportunidade de você desfrutar e aprender um pouco com essa conversa, quero te dizer que a gente tem planos de banco de questões para a Prova Nacional da Oftalmologia. Nós somos uma empresa focada no ensino da oftalmologia, então atualmente temos um software de questões que fornece o acesso mensal, semestral e anual de questões comentadas para a prova. As questões são bem comentadas, com imagens, com vídeos. Temos também um planejamento para aulas para o próximo ano. Nosso software também está montado com inteligência artificial para você tirar dúvidas 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, temos muitas opções de planos e muito a oferecer ao ensino da oftalmologia para você. Confere através do QR Code desse vídeo e no link da descrição para saber sobre os nossos planos. Exatamente. Até porque o paciente sendo pseudofásico, ele já tem percentualmente ainda é baixo, logicamente, mas é bem maior a chance de descolamento de retina nesse tipo de paciente, né? Pós-cirurgia. Sim. Então a gente percebeu que a abordagem do paciente é personalizada, como é uma cirurgia que é para um tipo de visão de um paciente específico, né? Então é uma coisa totalmente personalizada que a gente deve escolher a melhor lente. Idealmente, é sempre bom indicar o melhor para o paciente. Apesar de ele não saber, muitas vezes a gente pensa que indicando uma lente boa que a gente está querendo vender para o paciente, muitos oftalmologistas ou muitos médicos têm essa ideia, mas acredito que você está querendo oferecer o melhor para ele. Então, se ele não puder meio que arcar com a sua indicação, ele vai estar ciente que você quer fazer sempre o melhor. É o que eu sempre dou, eu sempre gosto de dar mais de uma opção, né? Eu sempre converso com o paciente e falo, essa opção, dependendo, né? Essa opção aqui é uma opção mais em conta, essa aqui é uma opção um pouco melhor, com uma lente importada, que talvez aumente a sensibilidade ao contraste, melhora a visão de cores, ou uma lente que vai fazer um foco estendido ali, de longe intermediário, ou uma lente trifocal. Então, cara, hoje em dia, a gente
tem que personalizar e a gente tem que sempre explicar para o paciente os benefícios da lente, né? Então, assim, claro que muitas vezes o orçamento pesa e aí você não consegue, às vezes, utilizar a que você mais queria para aquele paciente. Tem pacientes que a gente olha lá, pô, esse paciente é ótimo para fazer uma trifocal. A gente indica o paciente, doutor, infelizmente eu não tenho uma condição. Ah, beleza, tá bom, vamos trabalhar ali numa lente, uma esférica, alguma coisa, mas que vai continuar utilizando o óculos. Falando, assim, um pouco dessas lentes prêmios, né, Vitor? Hoje em dia, cara, o que eu mais uso no meu dia a dia são as lentes asféricas, foco estendido e trifocal. Acrílico e hidrofóbico. Isso. O que é interessante, cara, porque assim, você, na conversa, você já consegue saber, esse paciente é o paciente que tem um glaucoma, o glaucoma pode diminuir contraste, eu vou indicar uma lente trifocal que também diminui contraste, esse paciente vai estar com contraste, vai com certeza se queixar. Então, assim, aí, num caso desse, eu já indicaria uma asférica que ajuda a melhorar a sensibilidade ao contraste, um foco estendido que já não tem uma perda de contraste tão grande como a trifocal, entendeu? Nesses pacientes que são muito detalhistas, né? Eu já não gosto muito de ir para o trifocal, a não ser que o paciente já esteja aposentado, tudo. Mas paciente que seja muito detalhista, que você nota que é muito criterioso, tudo, eu já não gosto muito de ir para trifocal, já opto ir ali no foco estendido. Eu estou trabalhando de uma forma no foco estendido que eu deixo o olho dominante no primeiro negativo e o olho não dominante eu deixo no segundo negativo. Então, assim, a gente consegue ter os pacientes aí, todos aí praticamente que eu operei 20/20, com uma visão intermediária ali, vai usar um computador, alguma coisa muito boa, e consegue chegar ali um J2 parcial, mas que realmente precisa de um óculosinho ali para uma leitura mais perto. E esse primeiro negativo, só para eu entender também, é o que? É um target de menos 0,25, é isso? Por aí. E o segundo? Assim, porque na verdade quando eu tenho uma biometria, né, então eu vejo lá, o primeiro, o que é o zero, entendi. Então, biometria. E o primeiro que seja um negativo. Aí eu não vou saber se vai ser 0,25 ou se vai ser menos 0,07. Então, o primeiro negativo que eu deixo no olho dominante e quando é o segundo negativo no olho não dominante. Tá? Teve até agora na Brasques, né, no congresso, conversaram muito sobre a parte de lentes de foco estendido para saber como é que cada um está abordando. Ou então você conversa quando eu vou conversar com o paciente, né, em relação ao foco estendido, eu sempre falo, cara, a função dela é longe intermediário. Eu vou fazer isso para a gente começar a ganhar um pouco de visão de perto, mas não é a função dela. Então você tem que deixar bem claro que não é a função dela. Então aquele paciente ele pode precisar de um óculosinho para perto, diferente do trifocal, né? Exato. Então, a gente já falou bem dessa parte do pré-operatório, já deu para esclarecer um pouco mais como é a abordagem. E eu queria agora saber como é que é no intraoperatório. Você chega, a paciente já está, logicamente, já conferiu dilatação no dia anterior, você dilata, pinga o colírio, orienta as técnicas, os enfermeiros a dilatar, fazer a dilatação antes, como é que é esse tipo de avaliação? Coloca o anestésico, enfim. Eu sempre anoto no pré-operatório, na minha avaliação, como é a dilatação do paciente. Dilata médio, dilata ruim, dilata bem, isso aí eu já sei. Então esse paciente ele já vai no meu mapa ali mostrando, eu tenho uma boa dilatação, uma média dilatação, ruim dilatação, que aí eu já sei que eu vou precisar fazer alguma coisa diferente se o paciente for uma média ou uma ruim, tá? Então chega no centro cirúrgico, a gente tem um centro cirúrgico, eu opero. O que eu opero atualmente mais é na minha clínica, né? Tem a instrumentadora lá, que já sabe ali mais ou menos o que é que eu gosto de utilizar, né? Hoje em dia, 99% das cirurgias que eu faço são anestesia tópica. A gente tem um anestesista lá, presente na casa, né? Às vezes uma sedaçãozinha ali, oral, ou então se o paciente estiver um pouco mais ansioso, consegue até fazer uma sedação venosa, e nos últimos casos a gente vai para o bloqueio, né? Ali um peribulbar. Mas hoje em dia, praticamente 99% dos casos eu faço de um tópico. E como é que é a sua... O que é que tem na sua mesa cirúrgica? Diga aí para o pessoal. Então vamos lá. Hoje em dia eu ainda uso muito a 2,75 e a 15 graus. Quando eu vou começar a minha cirurgia,
eu faço as incisões duplas simultâneas, tá? Então entra ali com as incisões duplas simultâneas. O azul eu deixo ele de ladinho ali, eu uso mais nos casos de uma catarata hipermadura, uma catarata branca, uma rubra, uma nigra, ele acaba usando mais o azul. Nos outros casos eu não uso tanto quando tem um reflexo vermelho muito bom, né? Às vezes, beleza, um paciente com um HV, um descolamento de retina, que a gente não tem um reflexo bom, aí eu acabo também utilizando um azul. Então, passando desse passo, eu faço o anestésico intracameral também, a maioria das vezes eu uso a xilocaína, né? Faço a diluição da xilocaína. Algumas vezes eu coloco adrenalina junto para, às vezes, melhorar a dilatação ou então potencializar um pouco mais o anestésico, né? E aí eu uso o viscoelástico na cápsula Rex. Atualmente eu uso o dispersivo mesmo, né? Quando eu aprendi na época de residência, eu estava usando coesivo. Hoje não. Hoje eu já uso mais o dispersivo mesmo. E aí eu utilizo para fazer a pinça ali da cápsula Rex. Antigamente eu usava o Trata, aprendi qual Trata. Cara, eu mudei para uma Inamura. Não saio mais. Sair, não saio mais dela. Inamurazinha, a pegada dela bem fininha. Não esgaça ali a incisão, tudo. É muito boa, né? Fica uma dica aí, a Inamura da Tenon, hein? Fazendo merchan aqui do Juscelino lá na Tenon. Cara, muito boa, cara. Ela faz ali à mão e poucas unidades que ele faz, demora um pouco para chegar, mas é uma opção. São até milimetradas, né? Você consegue ver o tamanho da Rex. Sim, consegue. Você, às vezes tem na pontinha, tem ali como se fosse um compassozinho ali para você conseguir saber mais ou menos as medidas para ver o tamanho da Rex. E como você mesmo já falou, né, em outras conversas que a gente sempre tem, a cirurgia de catarata é passo dependente, né? Então, acredito que se você já começar errando na incisão, a cirurgia já fica horrível, né? Então, uma incisão de um túnel mais longo, ou então um túnel curto, que fica herniando o íris. Então, isso acredito que são passos fundamentais desde o início, né? Com certeza, cara. A cirurgia de catarata é passo dependente, né? Então, assim, eu faço incisões simultâneas. Se você não tem experiência, não faça. Entendeu? Porque, assim, eu aprendi como? Primeiro eu aprendi de trás para frente, né? Eu aprendi primeiro hidratando, tirando metil, aspirando o córtex, colocando lente, essas coisas tudo. Então eu fui de trás para frente até fazer a incisão. Aprendi a incisão, segurava ali com cotonete. Depois eu usei aquele anel de Thornton que segura o olho ali para você fazer a incisão. E eu fui vendo o que é que eu gostava, né? Então aí eu fui vendo, eu gosto desse aqui e tal. Eu segurava com colibri. Só que a colibri, às vezes, quando você segura, deixa ali rasga ali conjuntiva, faz um sangramento. Então, assim, você vai se encaixando. E depois que eu peguei a forma de como fazer as incisões simultâneas, eu acabei gostando e hoje em dia eu faço todas com simultâneas, né? E o seu tipo de fratura numa cirurgia... Não sei se isso muda de uma cirurgia mais rápida ou uma cirurgia mais letiva. Muda alguma coisa? A sua técnica cirúrgica? Cara, 95% das vezes eu faço Phacoshopper, né? Então ali o Phacoshopper, vou com o shopper ali por trás do núcleo ali e faço a primeira fratura. Mas a minha técnica, o cara pergunta assim, qual é a sua técnica de segurança que resolve tudo? É o Stop and Shop. É o primeiro que eu ensino para os meus residentes, é o primeiro que eu aprendi um bom Stop and Shop para depois ir para um Phacoshopper. É interessante isso, cara, porque assim, o residente vai, faz 1, faz 2, faz 3, faz 4, faz 5 ali sulcos, vai quebrando. Ângelo, já me ensina o Phacoshopper. Não, cara, você tem que se aprimorar bem no Stop and Shop. Para depois você tem que dar dominando aquela técnica para depois você ir para a próxima, tá? Então, assim, não precisa se apressar nisso, né? Então, assim, vai ter seu tempo. Começa ali no Stop and Shop, faz uma fratura legal, um sulco legal, aprende a dividir, posição de caneta, posição do shopper, profundidade, quanto de núcleo que eu preciso comer ali para já saber que é o horário certo para fazer a fratura, né? Então, isso aí tudinho, você pegou esses feelings. Depois você vai para outra técnica, um Phacoshopper, ou então um Quick Shop, ou então dividir e conquistar, ou então para as técnicas que não utilizam ultrassom. Acredito que nesse momento da fratura, pelo menos em Pernambuco, chama panelar, né? Não sei como é que chama isso. Que você começa a fazer a fratura e ela não sai de jeito nenhum. Panelada. A gente chama de panelar.
E como é que você... Assim, isso é uma pergunta, vamos dizer assim, besta, mas que os residentes que estão começando, inclusive quando eu estava começando, eu não sabia resolver nesses casos. A maioria dos professores mesmo iam com a ponteira do faco lá no lado daquele, vamos dizer assim, epinúcleo restante para poder puxar a catarata, mas assim, eu não... Confesso que depois eu aprendi a fazer de outra forma. Queria saber como é que você faz, que orienta os residentes quando panela, o que você orienta a fazer? Panelou. Então, o que é o panelado? Só pra gente lembrar. Então, tu foi fazendo suco, tentando cravar para fazer um facochope, não quebrava. Então, tu começa a comer tanto ali o núcleo no meio, que tu não tem mais onde tu fazer uma aderência para fazer uma fratura, né? O que é que eu gosto de fazer? Boto metil, encho bem de metil, encho bem o saco capsular, venho com o chopper bolinha, bem próximo da minha incisão eu entro e eu vou empurrando ela para baixo e para frente. Então eu empurro para baixo, para frente, para a catarata tombar. Fazer um flip, né? Ela tomba. Então ela tomba saindo do saco. Então, na hora que ela tomba saindo do saco, você depois entra. Eu acho um pouco mais menos arriscado de que você ficar indo lá com a ponteira do faco. Então, eu sempre fiz isso, nunca tive complicação nenhuma. Desde a época da residência, aprendi a fazer e aí, não, graças a Deus, nunca tive complicação e nada é interessante em relação a isso. Que quando isso eu nunca tinha visto dessa forma. Eu geralmente costumo ir fazer como se fosse uma hidrodissecção novamente com metil, então com o próprio soro, e ela sobe bem rápido, preenche com metil o saco, desce, então ela fica ali na amostra ali, então você entra com o faco e já pega toda a catarata, assim. É uma coisa que, pelo menos para mim, foi um dos motivos de pelo menos graças a Deus, compliquei poucas vezes, mas foi um dos motivos de eu ter rompido a calça, porque você ficava tentando pescar aquele pedaço, mas depois que você aprende isso, meio que você tem a cirurgia na mão, na maioria dos casos, né? Inclusive aquela cirurgia mais catarata dura, com aquele plastrão que fica ali grudado, você fazendo um tipo de manobra dessa, você sobe a catarata e o seu tempo cirúrgico reduz assim pela metade. Total. E então acho que da parte da cirurgia, acho que a gente conseguiu abordar bem como é que é o intraoperatório, o material que você utiliza. A gente frisou que a Inamura, pelo menos eu também gosto muito da Inamura, eu utilizo. Acho que depois que eu descobri ela, nunca mais usei outra. Então, e o pós-operatório, como é que você faz? Vê o paciente já no dia seguinte, orienta o uso dos colírios, como é que é a abordagem? Só falar mais uma coisa do intraoperatório em termos de instrumental, né? Eu comecei com o Nagahara, que é o rombo, né, ali. Depois eu passei para o chopper bolinha, porque algumas vezes quando eu estava aprendendo a fazer o faco chopper, quando você não via ali, eu acabei rompendo ali algumas vezes, indo lá atrás. Então o que é que eu fiz? Eu passei para o bolinha para criar uma experiência, porque se por acaso eu encostasse ali na cápsula lateral ali no Equador, eu não rasgasse, aí aprender e depois eu voltei novamente para o Nagahara. Hoje em dia eu tenho na minha caixa, meu shop é duplo, é metade Nagahara e o outro lado é o bolinha, tá? Outra coisa, na IA, hoje em dia é interessante ainda falar um pouco da IA, porque tem a IA coaxial, certo? Que é aquela canetinha que a gente utiliza ali, né, para fazer tanto a irrigação como aspiração, mas também a gente sabe que tem também a separada, né? Que a gente entra com a mão, uma canetinha com a mão de irrigação de soro e a outra aspirando. É legal também aprender, porque assim, Ângelo, às vezes eu tenho dificuldade ali naquele córtex subcisional, tudo. Você às vezes pode entrar com a sua IA coaxial lá e você ter uma acessória na sua caixa que você pega ali e entre para aspirar só naquela região ali. Então eu sempre tenho na minha caixa, nesses casos mais complicados ali, de conseguir tirar ali um córtex que esteja um pouco mais persistente. Outra dica que eu sempre falo para os meus residentes, quando eu vou na IA, que você tem ali aquele córtex 360 direitinho, tudo, entrou, começa subcisional, cara. Começa tirando o córtex subcisional. Ali vai ser o lugar mais difícil. Então, o restante do córtex está todo ali protegendo a cápsula posterior. Aí o que é que a gente vê? A gente tira tudo e depois deixa o córtex residual subcisional. Aí fica aquela briga lá pra você tirar, aí dá um beijinho na cápsula posterior, ela falando que tá ali, e aí rompe, né? Então assim, começa por ali, entendeu? Essa é uma dica bem inteligente, né?
E essas pequenas coisas que fazem você diminuir seu tempo, né? E meio que nem que você queira operar rápido, mas que você consiga fazer uma cirurgia mais efetiva, né? Sem ter tantos passos, sem meio que causar iatrogenia no seu procedimento, né? Sim. Quanto mais inteligente você vai, menos iatrogenia você ocasiona. E então acho que para essa parte do pós-operatório, você costuma ver no primeiro dia o paciente, lógico, acredito, não sei. Sim. Eu sempre gosto, eu opero na segunda, como eu já faço ambulatório na terça ali eu já dou uma olhada nos meus pacientes. Eu gosto, o que é que eu gosto de utilizar, né? Assim, os cuidados, aqueles cuidados básicos mesmo. Não baixar a cabeça, não pegar peso, não dormir do lado da cirurgia, eu evito ali ir também na cozinha pegar aquele vapor das panelas, ali eu indico isso durante uns 10 dias mais ou menos, tá? Eu uso corticoide e antibiótico. Eu não uso anti-inflamatório, então é uma opção minha, porque na época da residência a gente usava antibiótico, corticoide e anti-inflamatório. Só que quando eu fui vendo depois, acho que pela experiência cirúrgica, pelo espaço cirúrgico, o processo inflamatório diminuiu, praticamente pouca reação de câmara. Então, para mim, não fazia tanta diferença utilizar ou não o anti-inflamatório. Eu utilizo, às vezes, se tiver um caso, às vezes um Invarniguez, alguma coisa que é muito difícil de ter, né? Então, assim, quando você diminui o seu processo inflamatório ali durante a cirurgia, é bem raro você ter processos inflamatórios acentuados e exacerbados ali no pós-operatório. Então, eu gosto de utilizar, né, o antibiótico, o corticoide. Essas são as coisas que eu utilizo. E sempre eu utilizo também, no final da cirurgia, o antibiótico intracameral. Então, realmente é uma coisa que eu também costumo fazer, é o corticoide tópico e o combinado ali nos primeiros 7 a 10 dias, né? Sim. Depois deixa o desmame de corticoide. E o último dia pós-operatório que você vê, qual é? O 7º dia, 10º? Varia? Lógico que varia, mas sim, ele, de forma geral, você já dá alta o paciente em quantos dias? Então, como é que é? Então, eu operei o paciente segunda, terça-feira ele vem no meu primeiro pós-operatório. Se for o primeiro olho, na outra segunda, esse paciente já vem de manhã, eu avalio de novo com 7 dias e já está com a indicação para realizar o outro olho. Então, eu sempre dou esse intervalo de 7 dias aí para realizar o segundo olho. Mas aí, eu vendo ali no 7º dia se está tudo bem, eu peço para o paciente voltar com 3 semanas para eu dar uma olhadinha. Se precisar de óculos, a gente já faz a refração, ou então se for uma lente premium, a gente já dá alta para o paciente. Retorno eletivo. Isso. Tem mais algum que você queira falar sobre cirurgia? Acho que a gente uma coisa interessante que eu sempre gosto de fazer nos meus pós-operatórios aí, mais tardio, é um mapeamento de retina novamente, né? Como tu falou, né? A gente sabe que tem os riscos, o paciente pseudofásico aumenta o risco de descolamento de retina, né? Então, assim, eu sempre com 3, 4 meses aí, eu gosto de fazer novamente um mapeamento de retina. E um outro detalhe, uma outra dica que eu quero falar é nesses pacientes jovens, né? Paciente assim, jovens que eu falo é a paciente acima ali com 50 anos, 55, que o paciente chega, doutor, eu quero já fazer a cirurgia de catarata, quero me livrar do óculos, tudo. Calma um pouquinho, né? Essas facorrefrativas é legal. Eu gosto de fazer pelo menos acima de 55 anos, porque paciente com 50 a 55 anos, o cristalino é transparente, cara. Qualquer lente que você vai colocar vai ter uma diminuição de contraste comparado com o cristalino. Então, esse paciente vai te procurar e falar, doutor, perdi um pouco de contraste, alguma coisa, entendeu? Então, eu sempre gosto de deixar ali pelo menos nessas facas refrativas de 55 anos para frente, que aí já começa a ter, nem que esteja uma pacificação mínima, mas tem uma pacificação e esse paciente fica feliz aí no pós-operatório. Então, acredito que a gente teve uma abordagem bem geral da cirurgia, acredito que teve insights muito relevantes, acho que aprendi muito também. Queria agradecer a Ângelo pelo tempo dedicado aí com a gente, pela parceria de sempre. Acredito que vocês também, se tiver gostado, curte, compartilha o vídeo, se inscreve no nosso canal. A gente vai deixar os cortes também no Instagram e a gente está sempre aqui disponível para trazer essas informações. Ângelo também nas redes sociais, no Instagram, pessoalmente no consultório. E queria agradecer a vocês por terem assistido e espero que tenham gostado e até o próximo episódio.